Salve Maria, povo de Deus, um excelente dia a você e toda a sua família. Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar. Para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta segunda-feira o Evangelho é Mateus capítulo 21. Versículo de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo, e enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Pois bem, de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Quero agradecer primeiramente a Deus, pelo sucesso que essa música nova que eu lancei, Eu Sou Teu Deus. Eu lancei ela quinta-feira, então sexta, sábado, domingo, hoje está fazendo 4 dias e já ultrapassamos 12 mil visualizações em 4 dias, 12 mil visualizações no YouTube. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Você que ainda não ouviu minha música nova, chama Eu Sou Teu Deus. É um testemunho, é uma escuta profética de Deus na minha vida. Escuta essa música, eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Ele vai falar com você. E hoje, segunda-feira, nós estamos iniciando essa semana, aliás, para nós católicos, não sei se você sabia disso. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora, mas para nós católicos, a semana começa, sabe que dia? Não é na segunda, mas começa no domingo com a Santa Missa. Damos abertura à semana com a Santa Missa. Então, é uma dádiva de Deus poder começar a semana com a Santa Missa. E estamos então a 10 dias da grande solenidade do Natal. Nossa, chegou rápido, 10 dias. Então nós estamos na 3ª semana do Advento, que é o nosso retiro espiritual de preparação para esse dia, grande dia que iremos vivenciar. A igreja vivencia 2 grandes momentos. O primeiro, que é a Páscoa do Senhor, e o segundo, que é o Natal, o nascimento do Senhor. Então, são 2 momentos que você não deve deixar de participar em momento algum. Então, aqueles que desejarem fazer uma novena de preparação para o Natal, começa então amanhã. Começa amanhã, 9 dias antecedendo o Natal. Então comece, faça essa novena, procure, pesquise uma novena bem legal para você fazer em família, Nós aqui em casa vamos fazer em família, é importante fazer em família, Você pode pesquisar alguma novena, se surgir esse desejo no seu coração, Comece a se preparar para essa grande solenidade da festa da encarnação. Deus vem a este mundo, entra no mundo em mistério e transforma a nossa história, transforma a nossa casa, a nossa vida, a nossa realidade. E o que escutamos do Evangelho hoje? Vimos que eles não buscavam realmente conhecer a autoridade de Jesus, mas queriam desmascará-lo e manter seu próprio poder na verdade. Aqueles homens sabiam muito bem quem Jesus era. Eles não eram bobos, eram doutores da lei, entendidos. E Jesus sabia que eles tinham esse poder, que eles sabiam das regras, das leis e tal. Então eles fazem uma pergunta para Jesus, que Jesus devolve a pergunta para eles e eles não sabem responder. Eles queriam saber com que autoridade que Jesus expulsa demônio, faz milagre, faz cura, faz aquilo. Eles queriam saber. Eles sabiam que Jesus tinha esse poder, mas não sabiam de onde vinha esse poder, de onde vinha essa autoridade.
Então Jesus fala, eu posso até responder para vocês, mas desde que vocês também me respondam. Uma pergunta, o batismo de João vem do céu ou vem dos homens? Então eles engoliram seco a resposta, eles sabiam que a resposta vinha do alto, vinha do céu. Mas eles, pelo orgulho, não disseram nada e não responderam nada. E Jesus também não quis responder sobre a autoridade. Irmãos, quantas vezes nós mentimos porque não queremos saber a verdade, ou não queremos dizer a verdade, né? Isso é um pecado muito grande, porque a palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. A pessoa, quanto mais mentira ela conta, mais mentira ela vai contar. É como aquela historinha, né? Do tatu, ele desenterra um buraco para tampar outro, desenterra um buraco para tampar outro, então ele sempre vai ter um buraco para tampar. O mentiroso é a mesma coisa, ele vai caindo na sua própria mentira, ele conta uma mentira, depois conta outra, e ele vai subindo na sua própria mentira, ele vai construindo uma torre de mentira. Uma mentira, para ser mantida de pé, é preciso que você sustente ela com várias mentiras. Então, muita gente foge da verdade. A verdade nos liberta, a verdade vem de Cristo, a verdade vem do alto, né? Jesus, com sabedoria típica do alto, ele confronta com uma pergunta também sobre João Batista, que também veio por iniciativa de Deus. Ao se recusarem a responder aquela pergunta que Jesus faz, né, demonstram certa hipocrisia, mas também medo do povo, e não demonstram um amor verdadeiro à verdade. Eles não perguntam porque queriam conhecer a verdade, mas porque queriam continuar na hipocrisia, na falsidade. Quanta gente que é assim, não quer dizer a verdade porque se acomodou diante da mentira. Enganam facilmente as pessoas e se enganam também. Mas saibam, você pode enganar as pessoas, você pode se enganar. Mas o único que você não tem poder de enganar é Deus. Deus é justo. Deus sabe da sua vida. Deus sabe do que você tem plantado. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua vida. Irmãos, a fé exige humildade em primeiro lugar. E abertura ao Espírito, algo ausente, totalmente ausente nesses líderes que vimos e que escutamos no texto desse dia, né? Esses homens que queriam apenas questionar Jesus, queriam apenas colocar Jesus em prova. Falta discernimento, falta uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas que você vê claramente quando a pessoa tem uma intimidade com o Espírito Santo e aquela que não tem. Aquela que tem intimidade com o Espírito Santo, ela não precisa dizer nada, a própria vida dela toca, transforma os outros. Agora, aquela pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, que não tem intimidade com Deus, ela pode pregar a noite inteirinha, falar a noite inteirinha, dizer a noite inteirinha, que ela não convence, porque ela não tem uma vida de oração, ela não tem uma vida de intimidade. Pode ter até vida de oração, tem muita gente que tem vida de oração, mas não tem intimidade com Deus. Não adianta só rezar. É preciso ter intimidade com Deus, é preciso ter uma escuta profética, é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso saber o que Deus quer para mim, para você. E fazer a vontade de Deus, não se esconder atrás da mentira, mas saber fazer a vontade de Deus e viver na verdade. Eu repito, a verdade vos libertará. Jesus, ele não responde diretamente porque a revelação de sua autoridade só pode ser acolhida por quem tem o coração disposto. E eles não tinham, mas nós temos o nosso coração disponível para a palavra de Deus. Você tem? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática? Essa pergunta que eu faço para você serve para mim e para todos. E só eu posso responder essa pergunta e só você pode responder essa pergunta. Você tem disponibilidade para acolher a palavra de Deus? Ou você vive num mundo de oba-oba só? Quanta gente que vive assim dentro da igreja, né? Só vive aquele mandamento que lhe convém. Estamos diante de um relativismo religioso muito grande que infiltrou dentro das igrejas, né? A pessoa só vive aquela parte do evangelho que lhe convém. Aquela parte que vai afetar o seu financeiro, que vai afetar a sua vida, vai afetar seu comodismo, vai afetar isso, aquilo, outro. Ela descarta. Então isso não é viver o evangelho. Viver o evangelho é levar ao pé da letra aquilo que a palavra está dizendo.
E quando a pessoa não vive isso, a primeira coisa que ela vai olhar para você que vive vai dizer: ah, mas para que levar o pé da letra, o que a palavra diz, o que a religião está dizendo, o que os mandamentos dizem? A primeira coisa que ela vai te confrontar é dessa forma. É querer debater com você. Para que viver essa radicalidade? Irmãos, a radicalidade de João Batista levou ele à morte. Só que a morte neste mundo rendeu a ele uma vida eterna. A morte para nós neste mundo é o início de uma passagem para a vida eterna. Coloca isso na sua cabeça. Nós não podemos ser imunes aos problemas. Nós devemos acolher a vontade de Deus na nossa vida, a vontade de Deus na nossa história e viver a verdade em Cristo Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana iluminada por Deus. Amanhã eu estarei na Rádio Vida Nova FM, na parte da manhã, apresentando essa nova música, Eu Sou Teu Deus. Rádio Vida Nova 105,9, aqui da nossa cidade de Franca. Sintonize amanhã, terça-feira, na parte da manhã, estarei na Rádio Vida Nova. Deus abençoe todos vocês. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Não se esqueçam de compartilhar. Paz e bem.